Dinei Vieira, a morte da DJ Laurize Oliveira Ferreira, né? Ela caiu de um trio elétrico na parada da diversidade do Orgulho Gay do ano passado, você se lembra disso? A polícia nessa história pediu o indiciamento de 4 pessoas. A minha pergunta para você é o seguinte, Rudinei. Até então vinha sido tratado como um acidente, mas se tem indiciamento, a polícia está atrás de responsáveis. Conta pra gente essa história direitinho. Boa tarde, seja bem-vindo, Balança. Ivan, boa tarde para você, uma excelente tarde, obviamente também para todo mundo acompanhando o Balanço Geral. Você levantou muito bem. O que inicialmente poderia ser tratado como uma tragédia, um acidente, virou caso de polícia, está sendo conduzido, foi conduzido pela DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E 4 pessoas foram indiciadas por homicídio doloso. Vamos fazer o seguinte, para a gente relembrar toda essa história e entender um pouco melhor por que essas pessoas foram indiciadas, a gente preparou uma reportagem bem curtinha para o público do Balanço Geral entender melhor todo esse contexto. Olha só. A 21ª parada LGBTI de Curitiba era para ser uma festa, mas acabou em tragédia. As imagens mostram quando o trio elétrico passa pela rotatória da Avenida Cândido de Abreu em frente à prefeitura. Veja no destaque que algumas pessoas tentam levantar os cabos de telefonia, mas a fiação enrosca no equipamento e 3 pessoas caem no asfalto. Entre elas estava a DJ Laurize Oliveira Ferreira, que teve traumatismo craniano e morreu. No dia do acidente, a equipe de reportagem do BG flagrou outros 2 trios elétricos deixando o centro cívico. É possível ver que os carros são mais altos que a fiação. Durante as investigações da morte da DJ, a polícia constatou que o trio elétrico tinha altura superior à permitida pela legislação e não era autorizado o tráfego durante o evento. Foram indiciados os 2 trabalhadores que estavam no local, a dona da empresa, além do motorista do trio elétrico. Todos devem responder por homicídio doloso, porque para a polícia agiram em desacordo com as normas e assumiram o risco de matar. Vamos lá, Riva, começar a entender melhor a investigação. Foi uma investigação extremamente técnica. Nós conversamos hoje pela manhã com a Camila Seconello, delegada responsável então aqui da DHPP e também responsável por essa investigação. O que chamou a atenção logo de início, logo de cara, será que esse trio elétrico poderia estar na avenida naquele dia, naquele momento, naquele evento? Ele tinha uma autorização, a empresa tinha uma autorização do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para poder rodar. Só que nessa autorização eles informaram que o caminhão tinha 4 metros e 95 centímetros, quando na realidade tinha 5 metros e 48. Eles omitiram, aliás, mentiram nessa informação. Sobre esse trecho, vamos ouvir o que a delegada falou. Segundo as nossas investigações, né, e segundo a perícia que foi feita ali no automóvel envolvido nos fatos, que é o trio Águia, na data do evento, né, o trio Águia ele estava medindo 5 metros e 40 e a fiação na Avenida Cândido de Abreu, ela media entre 5 metros e 13 e 6 metros, ou seja, era óbvio, né, que pessoas que estavam em cima do trio poderiam ser atingidas por essa fiação. Então a Copel não foi comunicada, né, que o caminhão tinha uma altura superior. Além disso, o trio elétrico ele precisa de uma autorização especial de trânsito para trafegar na via, né? Constamos, através de ofícios para o Departamento de Estrada e Rodagem, que o trio elétrico do caso chegou a requerer uma AET para trafegar, né, na data do evento. Porém, eles informaram, né, ao Departamento de Estrada e Rodagem que o caminhão possui uma altura de 4 metros e 95, ou seja, informaram de forma errada a altura real do caminhão, né, que não é a altura que a perita confirmou através das perícias. Rivarola, é o seguinte, 4 pessoas foram indiciadas, a proprietária da empresa, 2 pessoas que seriam uma espécie de organizadores do evento e também o motorista. E funcionários teriam sido contratados, pessoas aleatórias, para fazer esse levantamento do fio, o que é uma baita de uma irresponsabilidade. Sobre isso, a delegada também comentou. No dia dos fatos, então, a proprietária da empresa do trio, ela entra em contato com 2 espécies de gerentes, colaboradores, né, que recebem uma porcentagem da empresa para organizar os eventos com o trio e pede que eles realizem esse evento, né,
patrocinando ali, locando esse trio para Verdun. Ela pede também que esses rapazes, esses 2 colaboradores, eles estejam no local e eles contratem um motorista, enfim, seguranças, né, para estar em cima do trio. Esses 2 colaboradores, então, contratam um motorista e contratam, então, cientes de que a altura do trio era acima da permitida, contratam ajudantes a um valor de R$150 para que eles tenham a responsabilidade de erguer os cabos de fiação que transitarem pela avenida. Então, por diversas vezes, a gente vê que eles tinham a obrigação de erguer esses cabos e também de gritar, avisando os passageiros do trio para que eles se abaixassem quando passava na fiação, o que é completamente errado, né, e de desacordo com as normas. Completamente fora. Bom, vale destacar, viu, Rivaroli e toda a nossa audiência, que os organizadores do evento, né, a Parada da Diversidade que aconteceu no dia 15 de novembro, não foram indiciados criminalmente. Nem também a Casa Noturna, que foi convidada para fazer parte do evento e que contratou a empresa, a Águia, que é do trio elétrico. Então, eles não foram indiciados, somente os responsáveis pela empresa. E, obviamente, que acabou com a morte da DJ Laurize. Sobre a morte em si, o ocorrido, a delegada também falou pra gente, olha só. A gente vê pelas imagens que o fio passa pelo primeiro palco, né, carregado pelos ajudantes, e depois ele vai para a segunda parte do palco, que é mais baixa, e nisso um homem aparece nas imagens, um homem não identificado, que não é da empresa do trio, carregando o fio até a parte traseira, onde está o palco da DJ Laurize. Quando chega na parte traseira, este homem tenta passar os fios para a mão de outros 2 rapazes, um ajudante da empresa do trio e outro, um terceiro, que não fazia parte da empresa, mas que foi autorizado que participasse levantando os fios. Um desses rapazes levanta uma parte do fio e o outro acaba não tendo força, já que o caminhão está fazendo a curva, ele acaba prensado, a mão dele acaba se prensando contra o corrimão, né, que é o guarda-corpo do trio, e num ato involuntário ele solta a mão e o cabo de fiação então começa a forçar o corrimão, o guarda-corpo do trio elétrico. No que começa a forçar, o motorista alega que, pelo tamanho do caminhão, ele não tem visão nem da parte da frente, nem das laterais, nem do retrovisor. Então, o motorista segue andando com o caminhão e aquele fio, né, aquele cabeamento começa a forçar o guarda-corpo até que derruba o guarda-corpo, o fio se rompe e, com uma espécie de chicote, o fio rompido, ele atinge o corpo da DJ, que estava abaixada, esperando a passagem dos trios, estava atenta, mas foi atingida, né, pelo cabeamento. Então, a gente entende, né, analisando todos esses elementos, que não foi uma fatalidade, né, foi um descumprimento das normas básicas de segurança que causaram a morte da vítima. Então, a Polícia Civil entende, né, que a proprietária do trio, né, ao lucrar com esse evento, ao não apresentar a segurança necessária, os coordenadores do trio, ao contratar pessoas para erguer os cabos que não poderiam estar ali, e o motorista, ao concordar em dirigir aquele caminhão naquela altura e sem visão, né, do que poderia estar acontecendo nas laterais e atrás, eles assumiram o risco, né, de causar a morte da vítima. Então, eles respondem pelo crime de homicídio. Então, temos aí 4 pessoas indiciadas, o inquérito já foi concluído, enviado para o Ministério Público, que pode, a partir de agora, oferecer denúncia, e somente as pessoas envolvidas diretamente na empresa foram indiciadas. Os organizadores do evento não, e nem também a Casa Noturna que contratou a empresa. Ou seja, uma sequência de responsabilidades que deveria fazer, que fazia parte aí da empresa, que teria que tomar esse cuidado, não foi tomado e terminou então com a morte da DJ. Tá tudo errado, né, gente? Fica muito claro que tá tudo errado. Se você contrata alguém para mudar o fio lá em cima, você sabe que o teu caminhão tá mais alto do que deveria. Quando vai fazer, por exemplo, desfile de escola de samba, chama lá a Copel e fala: Copel, amarra esse fio aqui, tira de lado, deixa livre aí a Marechal Floriano Peixoto para a turma passar. É assim que faz. Esse é o jeito correto de fazer as coisas. Por que é difícil nesse país cumprir regra, hein? Tem uma regra, porque tem um estudo técnico lá dizendo que se não cumprir a regra vai dar errado. E ninguém cumpre. E aí dá o quê, doutora? Dá errado. Aí vem a polícia indicia, a polícia é malvada, a polícia quer aparecer, a polícia quer fazer mil coisas. Pelo amor de Deus, gente. Rivaroli, quando alguém morre, nós temos que pensar ou a morte foi natural, ou a morte foi acidental, ou a morte foi por homicídio ou suicídio. Nós não temos outra possibilidade, né? Então, quando alguém morre, inicia-se um procedimento para saber em qual delas a gente está. No caso aqui, se identificou que essas pessoas que foram indiciadas teriam a obrigação legal de tomar providências anteriores e naquele momento, não o fizeram e não se incomodaram com o resultado que isso desse. Infelizmente, o resultado foi morte e, por isso, homicídio doloso.
e por isso vão ser responsabilizadas. Obrigado, Rudinei. Valeu. Doutora Márcia também continua aqui com a gente.